nós vamos recapitular um pouquinho, que nós vimos transitoriedade do mal da dor, mostrando que sempre as coisas estão numa transitoriedade, elas transitam entre o temporário em direção ao absoluto, E a epígrafe do capítulo das trevas à luz é: em busca da verdade que nos orienta e constrói rumo à perfeição. Então, realmente, nós estamos numa trajetória, Nós vivemos num mundo onde o mal predomina, Allan Kardec já esclareceu isso muito bem no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Então, diz aqui o professor Pietro Baldi: estamos afirmando neste livro, não é fruto de uma escola filosófica ou opinião pessoal, nem foi captado no ar. Nossa afirmação de fé não é cega, é uma afirmação de conclusões extraídas de teorias complexas que em outros volumes já foram cabalmente demonstradas. Ele está se referindo ao livro A Grande Síntese, ao livro Deus e o Universo, o Sistema e Queda e Salvação, que compõe assim uma base da filosofia de Pietro Baldi. E a Lei de Deus é um livro simples que explica. Todos os outros são explicações, desses 4 livros que eu citei. Existe uma grande mensagem, que é a introdução, e esses outros, os outros todos são explicações, Os outros todos: princípios de nova ética, descida dos ideais, pensamentos, a técnica, a funcionalidade de Deus, evolução do Evangelho, a grande batalha, ascensões humanas, profecias, a nova situação do terceiro milênio, fragmentos, pensamento e paixão, história de um homem, que é a história dele, a sese mística, que é a explicação de uma mediunidade que no livro dos Espíritos é chamado de êxtase, e as noures, que é a mediunidade que ele experimentou, que era a captação de uma corrente numa dimensão superior. Então, isso nos oferece a seguinte vantagem: tratando-se dos problemas da vida do espírito, estar pisando no terreno firme do espaço e permanecer apegados à realidade da vida prática, tendo como objetivo a utilidade. Então, o que importa é ser útil. Não estamos repetindo lições decoradas, mas oferecendo conclusões de uma vida de pensamento dedicada ao esforço de compreender e de amarguras por não ter querido aceitar os caminhos comuns do mundo. Isso é interessante, porque a lógica do nosso cérebro, ela sempre indica o que é mais razoável. E, em geral, a razoabilidade das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, a razoabilidade é no sentido de preservar a nossa vida, a vida daqueles que dependem de nós e o que pertence a nós. Então, essa lógica, que também ela depende de um sistema biológico que todos nós temos, ela provoca muitas vezes reações de posse, de luta pela posse, de defesa raivosa contra os que querem avançar sobre essa posse. Então, ele propõe o método, ele propôs a ele mesmo vivenciar o método
da não violência e da não cooperação com o mal. Isso é muito interessante porque alguns luminares do século XX experimentaram, né, esse método no intuito de resolver grandes problemas sociais, né? O Mahatma Gandhi, né, foi um deles, o reverendo Martin Luther King Jr. foi uma outra referência, e existem outros, né, como Albert Schweitzer e Pietro Baldi também é um desses luminares do século XX, cada um dentro de um aspecto, né? Um dentro dos direitos civis, que é Luther King Jr., outro dentro do direito à autonomia de um país, da liberdade de um país não ser submetido economicamente, socialmente, politicamente a outra nação imperialista, que foi o caso de Mahatma Gandhi, outro no direito à vida e no direito à oportunidade de dar saúde a todos, que foi Albert Schweitzer, e outro no direito de ter consciência da origem e do objetivo final das coisas, que foi Pietro Baldi, né? Da finalidade da vida, do sentido teleológico da nossa existência. Sentido teleológico são os sentidos que tudo tem uma finalidade. Não existe nada que não esteja enquadrado dentro de um princípio da finalidade útil. Esse é o princípio teleológico. E Pietro Baldi buscou, como esses outros, existem outros, né, que nós não vamos citar aqui. Eu só queria fazer um parêntese e dizer, estou falando do século XX, não estou falando do século XIX, não. No século XX nós temos uma figura de Chico Xavier, que também é um luminar, também é considerado assim, uma das pessoas mais importantes, né, do século XX, especialmente no Brasil, e ele tem uma missão de provar, de demonstrar a vitória da vida sobre a morte, a sobrevivência da alma. Então isso aí foi, se nós pudéssemos reduzir em um aspecto a vida do nosso querido Chico, foi a responsabilidade que nós temos diante da vida, porque a vida continua, e a necessidade de nós nos reconciliarmos enquanto estamos aqui no caminho uns com os outros. Isso aí foi, digamos assim, a síntese da missão do nosso querido Chico. Mas vamos voltar aqui. Chegamos assim a perspectivas diferentes das comuns, que por serem originais podem parecer erradas se medidas com o método formal das verdades tradicionais, né? É a ideia de que seguir o Evangelho é um absurdo. Seguir o Evangelho, ele nos leva a situações quase que impraticáveis, né, na nossa vida. Com esse método, porém, possuímos a vantagem de falar sem repetir coisas aprendidas dos outros, estando por isso convencidos do que dizemos. E o estar convencido é a maneira melhor para convencer os outros. É persuadir de que existe uma forma de lutar que não é através da força. Jesus disse: até os dias de João Batista, o reino dos céus foi ocupado pela força, pela violência. Então, assim, a partir de João Batista, a ideia da força para vencer, né? Inclusive achar que o reino dos céus é ganho pela força, é uma perspectiva. Os mais fortes, hoje nós vemos religiosos que dizem: eu estou salvo,
Isso é a força, isso é uma perspectiva egocêntrica. Eu sou isso, eu acredito nisso, eu tenho Jesus. Olha, quem tem Jesus não entra, isso não é uma verborragia, né? Ter Jesus não é exasperar isso de uma forma gritante. Deixa eu só responder aqui, só um minutinho, gente. Só um minutinho. Oi, Marcinho. Diga. Falei. Eu sei quem é. Eu tirei uma. Por que não tem? Ah, não, mas pode fazer que eu assino depois. 2H e 1F. Pode fazer que daqui a pouco eu estou chegando aí e eu assino. Não, eu prescrevi hoje, de todos hoje. Se você prestar bem atenção, todos estão prescritos para hoje. Deve estar no verso, mas eu fiz hoje sim. Tem sim, tá bom? Daqui a pouco. Daqui a pouco eu explico a você. Eu estou dando uma aula, daqui a pouco eu explico a você. Mas de 8 da manhã você pode fazer, tá bom? Então pode fazer essa aí que eu falei. Isso aí. Tá bom? Tá bom, assim. Daqui a pouco eu estou aí. Tchau. Um abraço. Desculpa, gente. É que eu tenho uma responsabilidade que eu fico aos domingos e mesmo que eu não esteja lá o tempo todo, eu tenho que dar um suporte. Mas daqui a pouco eu vou lá para resolver as pendências. Então, com esse método, porém, possuímos a vantagem, assim falar, o que fortifica a transmissão de ideias e determina a persuasão não é o método de convencer à força, tentando impor as próprias ideias, pois isso desperta um instinto de defesa, mas é o de falar simples e sincero de quem está convencido da verdade que transmite. Olha a diferença. Não é impor, como o Império Romano impunha, como a Inglaterra tentou impor na Índia, como todos os países imperialistas tentaram impor, né, aos povos dominados. Hoje, através das mídias, os países assim mais pujantes, eles impõem uma cultura, muitas vezes diferente das culturas locais, né? Nós vemos o Brasil invadido por ideias que não são nossas, né? Muitas festas, muitos costumes que vêm importados de fora. Isso é uma forma do imperialismo dominar, né? E Pietro Baldi que diz que não é por essa forma de dominação que nós vamos conseguir persuadir as pessoas da verdade espiritual, mas a verdade espiritual vai ser persuadida pela simplicidade e pela humildade e, evidentemente, pela mansidão, né? Pela pureza, pela doçura. É o falar simples e sincero de quem está convencido da verdade que transmite. A vida exige que o fruto brote de sua própria origem. Olha que beleza! Vamos tentar registrar isso aqui no quadro. Eu vou escrever ao contrário. A vida exige
Consegue ler? Não fica. Vamos ver quantos? Não vai. Não vai não, porque está longe. Mas eu vou repetir então. A vida, se alguém quiser escrever aí nos comentários, faça o favor. A vida exige que o fruto brote de sua própria origem. É a semente que gera o fruto. Isso aí é um detalhe muito importante. Por isso que o reino dos céus não pode ser alcançado pela força, pela violência, porque não é a origem de Deus. A origem de Deus é o amor. Então, as pessoas que querem alcançar o reino dos céus pela violência tentaram até João Batista. E hoje alguns ainda têm filosofias e creem em formas violentas de tentar convencer os outros, de achar que vai conquistar, conquistar valores, conquistar reinados espirituais e humanos, terrenos, Para transmitir a chama da própria convicção é necessário possuir essa chama. Então, quem tem a chama da convicção, a ideia de chama é uma ideia muito interessante, porque a chama em si, se nós prestarmos atenção, ela contém 3 elementos nela mesma. Ela é o fogo, a chama propriamente dita, ela é a luz e ela é o calor. Então são 3 coisas inseparáveis dentro de uma só, Como nós podemos dizer que são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como nós podemos dizer também que um dos lemas, antigos do Espiritismo, da Federação Espírita Brasileira, Deus, Cristo e Caridade. Muito belo tudo isso, muito belo. Essa tríade, ela vem desde antes dos cristãos, com os druidas. Os druidas também tinham tríades, tinham várias tríades. E a verdade, ela é una e trina. Ela é una, ela é dual e ela é trina, São percepções da realidade da espiritual. E quando nós temos a concepção trina das coisas, nós estamos ampliando o nosso universo conceitual e cultural. E isso é muito complicado, A realidade una, a realidade dual e a realidade trina. Mas se alguém quiser fazer pergunta depois nos comentários, eu posso fazer breves explicações, mas infelizmente não será uma explicação densa nem definitiva, porque isso demanda a leitura de outras obras, inclusive com conceitos que vão demandar até ciência, para nós entendermos a concepção da realidade una, da realidade dual e da realidade trina. Então não nos preocupemos com isso, mas se alguém quiser questionar ou perguntar o que é isso, como pode se entender isso, eu vou tentar mais tarde, depois de 19 horas, que até 19 horas eu vou estar ocupado com esse serviço que eu faço de supervisão psiquiátrica aos domingos. Para transmitir a chama da própria convicção é necessário possuir essa chama. De outra maneira, não se poderá transmitir senão o gelo da própria indiferença. Interessante. Muitas vezes nós não temos calor. Nós estamos longe da chama. Papai dizia que nós somos
pedaços de carvão. Quando nós estamos perto da chama, ele nos aviva por dentro, nós ficamos vermelhos, cheios de calor. Quando nós nos afastamos, esse carvão vai se esfriando, e quando está muito longe, ele é gelado. Ele é gelado. É isso que está dizendo aqui. Deus é a chama. A chama é a chama em si. Ela é a luz e ela é o calor que aviva. Hoje muitas pessoas estão procurando esse avivamento espiritual através de caminhos assim, caminhos histéricos, de gritaria, mas não é esse caminho da histeria coletiva que vai nos levar ao avivamento espiritual. O que leva ao avivamento espiritual é a prática do amor ao próximo. O amor ao próximo produz as grandes epifanias. Todos os grandes místicos, eles se tornaram místicos, eles chegaram à concepção espiritual de Deus através de suas asceses místicas, através do amor ao próximo, através do desapego aos bens materiais. Todos eles, todos, indistintamente. Esses que eu citei aqui, todos eles. O poder não está nas palavras de quem fala para quem ouve, mas na vibração ardorosa do coração e da mente, dirigida ao coração e à mente do próximo. Isso daqui, gente, é um detalhe importantíssimo. Quando eu falo, existem duas comunicações. Existe uma comunicação literal, que é traduzida pelo significado das palavras, e existe um significado que vai de coração para coração. E infelizmente isso, poucas vezes essa comunicação se faz, porque essa comunicação é espiritual, ela não pode ser imposta, ela não pode ser determinante, ela depende de dois fatores: o comunicador e aquele que escuta, aquele que fala e aquele que escuta. Tem que haver uma sintonia entre eles, e é necessário que o comunicador tenha aquelas palavras, aqueles significados dentro de seu coração, porque aí o coração daqueles que escutam vai sintonizar. É isso que faz, por exemplo, que em determinadas palestras nós sintamos assim sensações diferentes uma das outras, E isso é tão interessante porque os palestrantes, eles se gabam de sua sabedoria e de suas palavras, e ficam se expondo na internet, fulano de tal, fulano de tal, fulano de qual, mas aquilo ali, em grande parte das vezes, não tem expressão de sentimento, não tem expressão de religiosidade, de espiritualidade, tem expressão só de intelectualidade. Então vai de intelecto para intelecto. Deixa eu anotar tudo que o fulano está falando, que é muito importante, eu quero ficar, quando eu fizer a minha palestra no grupo, eu vou falar essas coisas que ele está falando. Anota tudo. Meu Deus. Como disse Joana d'Arc quando viu uma velhinha jogando graveto na fogueira na hora de sua morte, ela falou: santa ignorância. Santa Joana d'Arc, admirada de uma velhinha se arrastar, fazer um sacrifício para se locomover com muita dificuldade, abaixar com mais dificuldade ainda, apanhar um gravetinho seco e jogar na fogueira para contribuir com o assassinato de Joana d'Arc. E ela, do alto do madeiro do aquilo, disse: santa ignorância, que virou um adágio popular. As pessoas falam do que não sabem
E muitas vezes são pessoas com um coração simples, mas que são dominadas por discursos de ódio. Hoje tem muita gente simples dominada por discurso de ódio, e elas repetem, né? É o que Joana d'Arc chamou de santa ignorância. É uma ignorância culposa, mas não é dolosa. Mas é culposa. Existe culpa nessa ignorância, embora não haja dolo. Isso é um assunto para outra discussão entre culpa e dolo, né? A consciência do mal que se está fazendo, né? Ou fazer o mal achando que está fazendo um bem, né? Ou fazer o mal sem a consciência do mal que ele pode levar, né? Então a verdadeira conversa não é das palavras, mas faz-se interiormente por sua força de alma para alma. É uma vibração. A palavra, a comunicação, ela emite uma vibração. E não é só a vibração dos sons que são produzidos pelo movimento da língua, que movimenta o ar, que é expressado e que é percebido pelo tímpano, a vibração é percebida pelo tímpano, e isso é elevado ao cérebro. Não é só essa existe, né? Toda fala, toda verbalização em voz, toda produção de voz é uma produção de ondas que são transmitidas pelo ar e que chegam aos nossos tímpanos, que registram, eles têm altíssima sensibilidade, registram aquilo, eles são inervados, e o nervo que os inerva é um nervo sensitivo, é um nervo que não leva, ele traz aquelas vibrações a uma área específica do cérebro, que tanto escuta quanto também decodifica, interpreta e analisa aquelas palavras. Então a comunicação é um fenômeno muito complexo, mas esse não basta, porque existem comunicadores que eles comunicam com outra categoria de informação, que é de coração para coração. Existem vibrações que são expandidas dessa região aqui, que é o nosso chakra, que os hindus chamam de anahata. Então quem comunica usando a expressão desse chakra atinge o chakra de quem está escutando, se ele também está ativando isso aqui. Mas se ele está ainda aprisionado com o movimento de posse, que é nessa região aqui, entendeu? De raiva, que é na região da suprarrenal, de desejos carnais, que é na região das gônadas. Se está exacerbando essas rodas, né, que os hindus chamam isso de roda, se essas rodas estão girando muito rápido, a energia não chega a subir ao coração, ao anahata, ele fica fraco. Então a pessoa não entende, pode até interpretar aqui, mas pula, dá um salto, né? Dá um salto nesse aqui e vem para esse aqui, porque esse daqui também está ligado à emoção básica. A emoção básica está ligada ao intelecto. Existe um bypass, uma ligação rápida aqui. Então a pessoa muito emotiva, ela é fácil de entender, está dentro de um padrão, né? O da emoção e o do intelecto.
O da raiva, ele raramente se comunica, porque ele é muito preso. Mas o da sexualidade, ele consegue se ligar com esse daqui. Então as pessoas podem sublimar sua sexualidade para esse padrão aqui de criação num nível superior. Aqui está a criatividade, aqui está a busca de novidades, o interesse por novidades, a expressão criativa da vida. É tudo aqui. Então quem usa isso está sublimando sua sexualidade. Isso aí eu gosto muito desse assunto, mas nós não podemos ficar aqui. Nós temos que informar o seguinte: aqui o coração, o anahata, né, que está ligado à nossa glândula timo e não ao coração bomba, mas ao timo que está aqui na mesma localização. Então ele está relacionado a essa percepção que não é cerebral, que não é intelectual. A arte da oratória é outra coisa, é fruto artificial, fingido. Esses grandes oradores, quando lerem isso, vão ficar decepcionados. A arte da oratória é outra coisa, é fruto artificial, fingido, que pode ser agradável para observar, mas não serve para digerir, porque não contém alimento. Não é pão espiritual. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Então são palavras que não tem Jesus, não tem pão espiritual. Ah, Senhor. Ao contrário, a verdadeira convicção abala as mentes, dando-nos palavras que ajudam a chegar a esse resultado, palavras substanciais e poderosas, únicas a possuírem essa força, porque elas não são apenas palavras ditas com a mente, são ditas com o coração. Quando nós procuramos o entendimento profundo das palavras do Evangelho, nós podemos chegar a uma concepção mais alta. Isso aí é aconselhado que nós leiamos o Evangelho de Jesus num estado de oração. Todo mundo deve orar para ler o Evangelho. Deixa eu pegar aqui o Novo Testamento para procurar tal passagem. Não procure. Feche os olhos, entra em sintonia espiritual superior e peça assim: eu rogo a Jesus, por intermédio dos mensageiros espirituais, que me dê compreensão para que eu possa apreender o significado profundo das palavras que eu quero pesquisar. Assim seja. Isso é uma abertura de campo. Naquele momento nós vamos estar vibrando aqui, aqui e aqui. Alguns, muito poucos, vão estar vibrando aqui também, mas não vamos falar nesse aspecto, porque isso é muitíssimo raro. Infelizmente é muitíssimo raro. Se nós ficarmos com o coração e a mente, nós já estamos em um bom aspecto. Se nós formos criativos, vai ser melhor ainda. Nós vamos interpretar e criar, vamos recriar aquilo e vamos poder transmitir. Aí precisa usar esses três aqui. Quem usa esse aqui já está longe, está longe. Bom, a vida a verdadeira conversa, a arte da oratória, a verdadeira convicção abala as mentes. Quando eu era moço, o maior choque que eu recebi ao despertar a mente nesta terra foi a perceber-me da presença da mentira.
Na pesquisa que empreendi para saber em que espécie de mundo me encontrava, essa foi uma descoberta dura, bem dura, porque eu estava com sede desesperado de alguma coisa de justo, de sinceramente honesto e verdadeiro. Tudo se apresentava de maneira com aparência de verdadeiro, que antes de fazer a triste descoberta acreditava ser genuíno, sem nada suspeitar. Ele acreditou muito, teve muita boa vontade e, digamos assim, uma mente simples, que sofreu quando percebeu a dureza das coisas. O pior é que muitos se ufanavam de, com a mentira, vencer o próximo. Então me perguntei em que mundo infernal tinha nascido, onde dominava a ausência de Deus e a presença das forças do mal. É o que diz também Allan Kardec. Um mundo de expiação e provas é um mundo onde o mal predomina sobre o bem. Não vamos encontrar em parte alguma, em sistema algum, o bem predominando sobre o mal. Mesmo que os ideais sejam superiores, eles são executados por pessoas em que a maioria delas o mal predomina sobre o bem. Então o individualismo vai estar presente, o egoísmo vai estar presente, a vaidade vai estar presente. Mesmo que as ideias sejam boas, bonitas, aí alguma coisa vai atrapalhar a execução de tudo isso. Esta verdade saltou à minha vista, logo comecei a olhar atrás dos bastidores das aparências, ver além das aparências. Mas infelizmente tinha o instinto de querer olhar as coisas também por dentro, para conhecer os segredos de sua estrutura e de seu funcionamento, desde os brinquedos de menino até a grande máquina do universo. Essa ansiedade, essa busca sempre foi, só assim, deixa eu responder outra coisa aqui. Fiquei desiludido, mas isso não perturbou minhas pesquisas. Como quem procura um tesouro escondido, sem o qual não pode viver, em vez de cair no desânimo e no pessimismo, continuei escavando mais fundo a fim de descobrir qual era a verdade final e o que havia de real atrás dessas enganadoras aparências do mundo. A pesquisa foi longa e dura, escarnecida como coisa inútil, né? As pessoas zombavam dele, porque a trajetória dos livros de Petubaldi é a concepção dessas pesquisas. Ele foi dissecando o livro A Grande Síntese. A maioria são explicações da Grande Síntese, e alguns outros explicam o sistema que é de salvação, e Deus e o universo, o sistema em cada salvação. Esses três são um conjunto férreo que mostra assim, a origem e o fim do universo, com base na Grande Síntese, né? Pesquisa condenada, porquanto procurar a verdade real através das verdades fictícias incomodava a todos por revelar interesses que eles desejavam conservar ocultos. Então isso realmente incomodou. Eu lembrei agora sobre aprisionar as verdades. Acho que muitas pessoas aqui já assistiram um filme chamado O Mistério da Libélula. O Mistério da Libélula é uma história de um casal de médicos que tem assim, missões na medicina diferentes. Ele como médico ginecologista, se não me engano, e ela como uma médica do Médicos Sem Fronteiras. Ela viajava, e numa das viagens que ela fez aqui na América do Sul,
o ônibus cai numa ribanceira e ela vem a desencarnar. E a partir de então ele começa a tratar, eu não estou lembrando se ele era ginecologista ou era oncologista. Não, ele era ginecologista, mas ele começou a procurar a área de oncologia, que não era a área dele, porque algumas crianças que estavam assim, em estágio final do câncer, da oncologia pediátrica, elas começaram a transmitir mensagens para ele que tinham coerência com as coisas que estavam acontecendo na vida dele, né? Então, uma das buscas que ele faz dessa verdade, que só é revelado no final do filme, que eu não vou fazer o spoiler aqui, não vou contar o final do filme, que é uma das coisas mais lindas do mundo. Uma das pesquisas que ele faz é numa igreja, num convento, onde tinha uma freira que ela estava presa. Ela não podia falar, mas ele conseguiu entrar em contato com ela. Alguma coisa que ele fez que ele conseguiu. E ela revelou para ele segredos, né, da vida após a morte, que eram proibidos. A Igreja Católica proibia que revelasse esses segredos, né, porque ele sabia que a esposa estava viva, e ela estava se comunicando com ele, e ele não estava conseguindo compreender tudo, mas ele compreendeu. Lindo, lindo filme, né? Encontrei-me então sozinho, desprezado por não realizar a coisa mais importante neste mundo, segundo a opinião geral, fazer negócios e amontoar dinheiro, né? Vou falar a verdade com vocês, até os espíritas fizeram essa tentativa de fazer negociata com o Portugal. É muito triste, mas é verdade. Fui condenado a buscar a verdade, trazê-la à tona, mas um instinto irrefreável me dizia que certamente tinha de existir algum lugar, um outro planeta melhor do que este, onde reinasse justiça em vez de força, sinceridade em vez de engano, inteligência em vez de ignorância, verdade em vez de mentira, bondade em vez de maldade, felicidade em vez de sofrimento. Descoberto esse outro mundo, o que mais almejaria era encontrar o caminho para chegar lá. Olha que beleza, encontrar o caminho da felicidade espiritual. Considerava-me aprisionado numa escuridão, sem portas nem janelas, mas percebia por intuição que além das paredes duras havia o ar livre e a beleza do céu na luz do sol. Para chegar até lá, escavei sozinho, nas trevas, com as unhas a sangrarem, atormentado pelos sofrimentos da reclusão. Escavei as pedras duras da parede espessa, desalentado e às vezes esgotado. Realmente, quando a pessoa faz tudo isso aqui, é tudo simbólico, né? Com a luta da vida dele, procurando a verdade espiritual. As pedras iam caindo uma após a outra, até que num belo dia, um raio de luz apareceu, anunciando-me ter encontrado o caminho para a libertação. Até agora foram transportadas 16 pedras, são os livros dele, né? Para nada perder da experiência do meu trabalho, para mim e para os outros, para nada perder da visão sempre mais ampla e bela que surgia lá fora. Tudo era gravado na minha mente e descrito em livros. 16 pedras significam 16 livros. Outra pedra está surgindo e estou escrevendo o 17º. Aparecem assim horizontes sempre mais vastos, planícies e montanhas, cidades e rios, e o mar e o céu e a luz do sol que tudo ilumina, dissipando as trevas da prisão e aquecendo também os duros corações dos prisioneiros. A estes ofereço o fruto deste trabalho, para que também cheguem a compreender o caminho da libertação. Ele oferece, ninguém é obrigado a aceitar, né? Mas é uma oferta. Cada um, ao nascer, traz consigo os instintos construídos por ele mesmo em existências passadas. Então, daqui está falando da verdade da reencarnação, né? A verdade da reencarnação, gente, desculpa, toda hora tem que dar uma resposta.
Bom, para nada perder da experiência do meu trabalho, para mim e para os outros, para nada perder da visão sempre mais ampla e bela que surgia lá fora, tudo era gravado na minha mente. Tá. Cada um, ao nascer, traz os instintos construídos por ele mesmo em existências passadas e sente-se impulsionado a segui-los, sejam bons ou maus. Então é uma tendência, nós temos assim, uma predisposição a continuar o que já foi começado, né? O nome dessa força é uma força da física que faz com que a gente seja impulsionado no mesmo sentido que já foi. Eu vou lembrar o nome dela. Ora, o instinto que me guiava antes que eu pudesse compreender tudo, observando e raciocinando, exigia que minha vida não fosse inútil, que não fosse um inútil desperdício de força em busca de miragens, como vi que muitas vezes acontece na Terra, mas sim uma construção sólida, fundamentada não nas areias movediças, em valores fictícios e caducos do mundo, mas no terreno seguro e inabalável dos valores eternos. Ele queria que fosse ideias que fossem seguras, né? Precisava então fazer da vida um uso diferente do comum, uma verdadeira obra de construção e não uma escola de ilusões. Ninguém podia enganar, era necessário um terreno firme onde pudesse fixar os alicerces. Percebi por intuição, que era sempre o método que ele usava, né, um método de conexão espiritual, que esse terreno deveria existir, embora na Terra fosse difícil encontrá-lo. Alguns raios de luz apareciam aqui ou acolá, nas religiões, nas filosofias, na ciência, mas fracos e desconexos. Ele tentou fazer a união de todos esses laços. Era necessário iniciar novamente, e assim foi feito, trabalhando duro, cujo fruto oferecemos neste e nos outros livros, àqueles que desejam orientar-se de maneira a fazerem de suas vidas a mesma obra de construção sólida a que nos referimos. Para dar uma orientação à minha conduta na vida, era preciso conhecer, antes de tudo, o lugar onde acabava de chegar. Por que tinha nascido? Por que tinha que viver esta vida presente? Para onde este caminho se dirigia? Ou deveria eu mesmo dirigi-lo? Perguntava aqui e ali, mas não obtinha resposta satisfatória. Ele disse que certa vez ele leu o Livro dos Espíritos e ele disse eureka, né? Ele reconheceu ali uma grande revelação que foi dada a ele. Ele tinha uma gratidão a Allan Kardec por isso. Parecia que meus semelhantes ou não soubessem essas coisas de modo a responder de uma maneira exata, ou não tivessem muito interesse em conhecê-las. Talvez estivessem preocupados com alguma coisa mais importante ou desesperançados por não terem encontrado respostas adequadas às suas indagações. O que mais os atraíam e prendiam eram ilusões do mundo nas quais acreditavam, embora todos vissem a todo momento o que elas acabam sepultadas com o nosso corpo no túmulo. Foi assim que, para satisfazer meu desejo ardente de orientar sabiamente minha vida, comecei sozinho o trabalho de pesquisa com todos os meios ao meu alcance, tantos os da cultura como os da intuição, na observação do sofrimento e do sofrimento. Olhava e controlava por dentro e por fora tudo o que acontecia comigo, na medida do possível com os outros, juntando os extratos dos conhecimentos adquiridos na Terra, completando com o raciocínio e a intuição, foi possível fundir todos os elementos separados num sistema unitário e orgânico e obter a visão global do universo. Ele procurou através da sociologia, da psicologia, da medicina, da economia, da política, formar uma ideia só, uma grande síntese de tudo. Assim cheguei a encontrar-me hoje na posição de quem não somente pode viver completamente orientado a respeito de sua própria vida,
mas também de quem pode oferecer a quem precisar, como eu precisei, de respostas às perguntas fundamentais que dizem respeito à nossa existência. Eu precisava absolutamente desta resposta, porque não consegui compreender como fosse possível percorrer o caminho da vida sem conhecê-lo. É lógico que viver correndo ao acaso, como cego, atrás de tentativas para cair finalmente em desilusões, não representa um trabalho construtivo, mas um louco desperdício de forças. Assim, cheguei à maior conquista da minha vida, de ter descoberto a presença sensível da lei de Deus, que existe Deus, sua presença e sua lei. Todos sabem e dizem, mas outra coisa é perceber esta presença. É uma epifania. Ele chegou a uma epifania, ele chegou a uma compreensão íntima. Outra coisa é notar que todo momento a lei de Deus está funcionando ao redor e dentro de nós. Além disso, apesar de nossa vontade de nos subtrairmos a ela e de nosso desejo de revolta, ninguém pode fugir dela e todos ficam a ela sujeitos. Foi assim que chegou a grande satisfação, a de constatar que quem manda é Deus e a vida não é dirigida pela prepotência do homem, mas pela sabedoria, bondade e justiça divinas. Ora, quando o que está acima de todos é Deus, o que nós temos a temer? Paulo já havia dito isso de outras palavras, né? Se Deus é por nós, o que será contra nós? Assim, é possível aceitar a dura prova deste mundo pela ajuda que nos dá aquela certeza, podendo a vida tornar-se uma festa de esperança. Possuímos desse modo tesouros de uma alegria confortadora. Quem faz isso ajuda a bondade de Deus a descer e manifestar-se na terra, tornando-se operário dele e semeando felicidade para os outros, semeia para si mesmo. Então, quem tenta e consegue compreender e tem essa percepção de Deus dentro de si mesmo, só vai conseguir fazer o bem, e isso vai espalhar a bondade. Isso aí foi esses grandes que eu falei, eles conseguiram convencer a muitos com as suas atitudes, com os seus exemplos de vida, e muitas pessoas que os seguiram conseguiram também mudar seus padrões de existência. É verdade, esta esperança já existe, mas como coisa longínqua, nebulosa, apoiada só na fé duvidosa, porque poderá realizar-se apenas numa outra vida, desconhecida, que para nós vivos se perde no mistério da morte. A novidade consiste em apresentar esta convicção como realidade positiva, verdadeira, não porque somente é demonstrada com provas da razão e da ciência, mas também submetida a um processo regular de experimentação, confirmada pela nossa própria vida, de que nos mostra como são verdadeiros os princípios em que se baseia aquela esperança. Nosso problema agora é só esse, o de permitir aos outros tocarem com suas mãos esta outra realidade como nós a tocamos, para que assim possam tirar desse conhecimento a certeza, o otimismo e a força que Ele nos deu. Essa é também a razão dos livros que escrevemos. Então vai ficar para o próximo mês, primeiro domingo de maio, primeiro domingo de junho, que vem a ser no dia 7 de junho, o capítulo Aparências e Realidades. 7 de junho de 2021. Aparências e Realidades. É isso, gente. O estudo da obra de Pedro Baldi é muito interessante, porque é um estudo sistêmico. Não contradiz, o Espiritismo não contradiz o Evangelho. Aliás, ele não é feito para contradizer, ele é feito para unir, para unificar. Através de um arrobo de fé, ele conseguiu reunir ciências, religiões, filosofias, aproveitar o que tinha de melhor e entender que Deus está em todas elas, só que maculado às vezes pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, pela nossa vaidade, pelo nosso egoísmo, e tentou se abster disso. Como? Renunciando a tudo na vida, fazendo o que São Francisco fez, renunciar a tudo. O Papa, acho que é Inocêncio, perguntou a São Francisco: o que você quer? Eu quero o direito de não ter coisa nenhuma.
ter um direito, porque a gente não tem esse direito. Nós somos forçados na vida a possuir coisas. Até as instituições que nós fazemos, elas são materiais e precisam de manutenção, precisam de gasto, precisam de contribuição. Então nós precisamos ter. Possuir. Isso é uma tragédia que vem nos consumindo através dos milênios. Essa posse. Nós raramente, talvez em alguma existência, nós tenhamos conseguido nos libertar dessa obsessão pela posse, mas é muito raro. Nós temos verdadeira obsessão. Isso dificulta qualquer entendimento nosso. Toda vez que nós achamos que essa caneta, quando eu achar que essa caneta é minha, perdi capacidade de entendimento. Se eu descobrir que não é minha, né? Mesmo porque eu sou espírito e ela é matéria, aí eu consigo dar um salto quântico. As pessoas não são nossas. Agora, nesse período de muita morte, as pessoas eu perdi fulano. Nós não perdemos porque não eram nossos. É isso, meus amigos. Vamos nos preparar agora para nossa exposição. Hoje vai ser sobre bem-aventurados os mansos. Os mansos, os pacíficos, os brandos, né? Isso é muito interessante porque brando é pacífico, mas pacificador já é outra bem-aventurança. E pacífico é um, pacificador é outro. Muito interessantes, né? Nós vamos tentar dimensionar um pouco isso dentro de instantes. Que Deus nos abençoe. Desculpem eu ter interrompido a aula algumas vezes, porque eu tenho essa missão nos domingos, né? Que Deus nos abençoe. Vamos fazer uma oração para encerrar o estudo da manhã. Senhor Jesus, agradecemos pelas inspirações recebidas, pela concepção de que a Tua presença entre nós, o calor da Tua chama, a luz da Tua chama, podem clarear nossos caminhos e aquecer nossos corações. Fica conosco, te agradecemos e te louvamos o nome, hoje e sempre. Assim